Você já imaginou como uma traição pode virar o ponto de partida para o maior renascimento da vida de uma pessoa? No episódio de hoje, você vai conhecer a história de Clara, uma mulher que foi traída de forma brutal, mas que decidiu revidar da maneira mais inesperada possível, reconstruindo a si mesma e fazendo o ex-marido sentir o peso do arrependimento sem dizer uma única palavra. Uma história de dor, virada e liberdade. Você está pronto? Mas antes, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para não perder nenhuma confissão a partir de agora. Vamos lá! Descobri que meu marido me traiu, então dei o troco que ele merece. Me chamo Clara, tenho 36 anos, sou professora universitária e até pouco tempo atrás, vivia o que chamavam de casamento exemplar. Pelo menos era assim que víamos de fora. Quase 13 anos de união com Rafael, meu melhor amigo desde os tempos de faculdade. Compartilhamos sonhos, conquistas, dores e até silêncios. Ele era estável, divertido, inteligente e eu sempre tive orgulho de tê-lo ao meu lado. A vida tinha suas rotinas, claro. Acordávamos cedo, dividíamos as tarefas, falávamos sobre os alunos dele, meus projetos acadêmicos, ríamos das mesmas piadas repetidas. A chama não era a mesma do começo, mas o carinho ainda estava lá. Ou pelo menos, era o que eu acreditava. Foi numa sexta-feira qualquer que o mundo ao meu redor desabou com a naturalidade de quem não avisa. Rafael disse que ia jogar futebol com os colegas da empresa. Saiu às 19 horas como fazia uma vez por semana. Era uma dessas noites em que eu aproveitava para tomar um banho longo, cuidar da pele, colocar uma série no fundo e corrigir trabalhos. Rotina. Até que, pouco depois das 20 horas, meu celular tocou. Era um número desconhecido. Senhora Clara? Aqui é do Hospital São Gabriel. Seu marido sofreu um acidente leve de moto e está sob cuidados. Está consciente, mas um pouco confuso. Larguei tudo e corri. Quando cheguei, ele estava com o braço imobilizado e alguns cortes no rosto. Leve de fato, mas o suficiente para deixá-lo visivelmente abatido. Aparentemente, um carro cruzou uma rua sem olhar e o derrubou. A moto estava destruída, mas ele felizmente estava bem. Recebi os pertences dele, celular, carteira, chaves, e me sentei enquanto os médicos faziam os últimos exames. Foi aí que tudo começou. O celular estava desbloqueado. Ele sempre deixou sem senha, sem medo, como forma de mostrar confiança. Eu nunca fui de mexer, nunca precisei. Mas algo naquela noite, no susto, na fragilidade do momento, me fez abrir a tela. E então vi uma mensagem destacada no topo da tela, de uma tal de Tatiane. Hoje o motel da sexta passada está reservado de novo. Você chega que horas, meu lindo? Senti o estômago virar. Toquei na conversa. Deslizei o dedo lentamente. E o que vi ali me tirou o ar. Não aguento mais esperar pela próxima vez. Você me deixa elétrica. Hoje vou usar aquela peça que você disse que adorou. E ele respondia. Você é meu momento de fuga. Clara acha que tô no futebol. Ela nunca suspeita. Sexta virou o melhor dia da semana por sua causa. Fechei os olhos. A cabeça começou a latejar. As mãos tremiam. O corpo parecia anestesiado. Não queria acreditar no que estava lendo. Quando entrei no quarto onde ele estava com o celular ainda na mão, Rafael me olhou e percebeu na hora. A expressão dele apagou. O silêncio entre nós foi mais ensurdecedor que qualquer grito. Ele tentou se sentar. Não disse me desculpa nem tentou esconder. Disse apenas, Clara. Não foi só ela. E o chão se abriu. 3 mulheres. 3 histórias paralelas. 3 traições confirmadas. Ele confessou ali, como quem se liberta de um peso. Disse que foi um momento difícil, que se perdeu, que me ama, mas precisava de algo fora da rotina. Eu não chorei. Não gritei. Só disse. Você não precisava quebrar minha alma para buscar o que te faltava. Voltei para casa sozinha naquela noite. E jurei que jamais seria a mesma mulher que entrou naquele hospital. Voltar para casa depois daquela noite foi como entrar em uma cena de crime. Cada objeto carregava memórias, e todas pareciam agora contaminadas. O porta-retratos da viagem à serra. A caneca que ele me deu com a frase minha professora favorita. O sofá onde assistíamos séries nas sextas, enquanto ele dizia estar jogando bola. Nada mais era neutro. Tudo estava infectado pela mentira.
Rafael voltou para casa 2 dias depois. Disse que não queria interromper o tratamento, que não tinha onde ficar no momento. Eu permiti por inércia talvez. Mas a convivência se tornou um deserto. Sem conversas. Sem toques. Sem olhares. Dividíamos o teto, mas não o ar. Ele tentou nos dias seguintes justificar, trazer explicações. Foi carência. Foi ego. Foi a rotina que nos matou. Foi o medo de envelhecer e não sentir mais nada. E todas essas desculpas batiam na minha pele como pancadas. Eu também tenho carências, Rafael. Mas não procurei outro corpo para aliviar a minha dor, respondi. Comecei a passar mais tempo fora de casa. No trabalho. Em longas caminhadas. Na biblioteca da faculdade. Evitava voltar cedo. Não conseguia encará-lo à mesa do jantar, mesmo quando ele se esforçava para mostrar arrependimento. Foi numa dessas fugas que encontrei a pequena cafeteria escondida no centro da cidade. Era charmosa, com plantas penduradas, luz âmbar e cheiro de café passado na hora. Um lugar acolhedor que me fez respirar diferente. Sentei sozinha no canto e pedi um cappuccino. Foi quando ouvi a voz. Geralmente quem senta aí vem pensando demais. Olhei para o lado. O dono da cafeteria, um homem de barba rala, olhar calmo e postura gentil, me observava com um pano nos ombros. E sou especialista em ler silêncios. E o seu grita. Sorri sem graça. Ele sorriu de volta. E meu nome é Augusto. Se quiser só café, tudo bem. Mas se quiser sossego, a segunda xícara é por minha conta. Era só café. Só um homem gentil. Mas foi o primeiro momento desde o hospital em que me senti enxergada. Voltei no dia seguinte. E no outro. Sempre para a mesma mesa. Sempre atendida por Augusto. Nosso diálogo cresceu aos poucos. Ele nunca forçou intimidade, mas percebia tudo. Pessoas feridas não precisam de conselhos. Precisam de chá quente e olhos que ouvem. Ele dizia isso com uma leveza que desmontava minhas defesas. E assim, sem perceber, comecei a me reaproximar de mim mesma. A mulher que ria, que sonhava, que sentia. Rafael notou. Comentou em tom de sarcasmo uma noite. Você anda sorrindo muito depois do café. Ele é tão bom assim? Respondi sem virar o rosto. É, ele me lembra que ainda sou alguém. As semanas seguintes trouxeram um ritmo estranho. Em casa, Rafael tentava provar que estava arrependido, flores baratas, mensagens longas, jantares improvisados. Mas tudo que ele fazia soava como um eco, barulhento, repetitivo e sem alma. Eu respondia com o básico. Não havia mais confiança. Só cordialidade. Enquanto isso, na cafeteria, tudo acontecia sem esforço. Augusto era atento, mas não no sentido romântico, pelo menos não de início. Ele sabia escutar. Falava pouco com sabedoria. Cuidava dos detalhes. Sabia a temperatura exata do café, o tipo de doçura que eu gostava, e o momento certo de não dizer nada. Comecei a levar livros. Às vezes ele se sentava por alguns minutos ao meu lado, depois de fechar o caixa. Falávamos sobre literatura, arte, sentimentos. Nada era forçado. Era leve. E pela primeira vez em muito tempo eu me sentia leve também. Um dia, ele me mostrou o ateliê nos fundos do café. Um espaço onde fazia cerâmica, peças pequenas, delicadas, artesanais. Disse que era o único momento do dia em que esquecia que o mundo existe. Toquei em uma escultura e sorri. Você transforma argila em beleza. Como faz isso? Ele respondeu. Com paciência. E ouvindo o que ela precisa ser, não o que eu quero que ela seja. Guardei essa frase comigo. A aproximação entre nós foi acontecendo de forma quase imperceptível. Primeiro, os cafés se tornaram rituais. Depois, os silêncios se tornaram confortáveis. E então vieram os olhares. Nada explícito. Nenhuma proposta. Apenas a presença dele que se fazia notar mesmo quando ele não estava por perto. Em casa, Rafael percebia. Sentia o vazio, a distância. Perguntava o que estava acontecendo. Nada. Eu só cansei de te aplaudir enquanto você me traía com outras. Ele não sabia como responder. Começava a argumentar, depois se calava. Até que em uma noite chuvosa eu fui mais tarde ao café. Estava vazio. Entrei apenas para buscar algo quente. Mas fiquei. Augusto estava terminando uma peça.
as mãos sujas de barro, os olhos concentrados. Ele olhou para mim com aquele mesmo olhar sereno de sempre. Disse: "Sente-se. Você parece carregando o mundo inteiro nas costas." Sentei. Ele colocou uma manta nos meus ombros. Me serviu um chá. E por alguns minutos, ficamos em silêncio. Depois, ele me entregou uma pequena peça inacabada. "Tente você. Faz bem tocar o que ainda está moldável." Minhas mãos hesitaram, mas toquei. Era uma sensação estranha. Sujar as mãos, sentir o barro entre os dedos, dar forma ao que parecia sem forma. E ali, com as mãos sujas e o coração inquieto, eu percebi, estava me apaixonando. Não pelo homem, mas pela paz, pela leveza, pela dignidade. E isso me assustou mais do que qualquer traição. Nos dias que se seguiram, tudo começou a se tornar mais nítido. Minha rotina não mudou por fora, mas por dentro, eu estava inquieta. Em casa, Rafael ensaiava gestos de aproximação. Tentava conversar, propunha terapia de casal, oferecia jantares. Mas era tudo muito tardio. Como tentar regar uma flor depois que ela já secou? Comecei a evitar essas noites. Ficava mais tempo fora. Me ofereci para ajudar em um evento acadêmico que nem precisava de mim. A verdade é que eu só não queria estar sob o mesmo teto que ele. E quanto mais eu me afastava, mais me aproximava de Augusto. Ele nunca insistiu, nunca me convidou para nada, mas sempre criava um espaço onde eu me sentia segura. Era como se ele entendesse que eu estava inteira, mas reconstruída em pedaços diferentes. Num final de tarde chuvoso, cheguei ao café mais cedo que o normal. Ele estava fechando o salão e perguntou: "Quer me ajudar com o ateliê hoje?" Assenti. Talvez tenha dito sim com pressa demais. O ateliê estava morno, com cheiro de argila e madeira molhada. As janelas embaçadas mostravam um mundo lá fora que parecia suspenso. Como se tudo tivesse parado só para nós dois existirmos ali. Ele começou a modelar uma peça. Suas mãos calmas, firmes, sem pressa. Às vezes eu acho que a argila entende a dor da gente melhor do que pessoas. Sentei ao lado e comecei a tentar moldar algo também. Uma forma sem forma. Algo que eu nem sabia o que queria expressar. "E o que ela te disse hoje?" Perguntei brincando. Ele respondeu sério: "Que você ainda está com raiva. Mas já não é dele." "Não?" Perguntei. "Não. Você tá com raiva de você mesma. Por ter se deixado apagar tanto tempo." Fechei os olhos. A verdade foi como uma brisa gelada. Não percebi quando nossas mãos se tocaram pela primeira vez, ele me guiando na peça, me mostrando como alisar os detalhes. Era só barro, só técnica. Mas minhas mãos tremeram. O coração disparou. Foi então que ele olhou nos meus olhos. Não como quem seduz, mas como quem respeita. "Se isso for errado, eu prefiro parar aqui", ele disse. Eu respondi, quase sussurrando: "Não é errado querer ser vista." E foi ali, naquele espaço de silêncio entre uma frase e outra, que aconteceu. O beijo foi lento. Não havia urgência, nem culpa. Era como um sussurro de algo que já existia há tempos, mas que agora se permitia ser ouvido. Nos afastamos minutos depois. Ele respeitou meu espaço. Não insistiu. Apenas disse: "Se você quiser ir, eu entendo." Mas eu fiquei. Não por carência. Não por vingança. Fiquei porque pela primeira vez em muito tempo eu não era invisível. Naquela noite não dormi com Augusto. Não por medo ou culpa, mas porque entendi que o que estava nascendo entre nós merecia mais do que ser usado como resposta a uma dor. Me despedi com um abraço longo, silencioso, e voltei para casa com a cabeça em chamas. Rafael já estava dormindo. Ou fingia. Entrei no quarto, peguei meu travesseiro e fui dormir no sofá, como vinha fazendo com frequência. Na manhã seguinte, enquanto tomava café, ele entrou na cozinha e me encarou. "Você está diferente." Continuei mexendo a colher na xícara. "Não tem como não estar depois do que você fez. Você está com alguém?" Ele insistiu. Demorei a responder. Olhei nos olhos dele e disse: "Você acha que teria o direito de saber?" Ele abaixou o olhar. As semanas seguintes foram estranhamente calmas. Rafael parou de insistir tanto. Ainda fazia tentativas, mas mais espaçadas. E eu já não me abalava mais. A dor tinha se transformado em algo diferente. Mais sólido. Mais claro.
Foi nesse período que Augusto me contou sobre a exposição. Era um evento organizado por ele e por artistas locais, uma mistura de oficina, galeria e venda de peças. Um projeto social e artístico que reunia vários nomes da região. Ele me convidou para ajudar na curadoria e na organização. Você tem olho e sensibilidade. Pode trazer algo diferente pro espaço. Aceitei. Aquilo era mais do que um convite. Era uma afirmação de que eu ainda tinha valor. Não só como mulher, mas como mente criativa, sensível, capaz. Durante a organização, comecei a moldar minha própria peça de cerâmica. Algo abstrato, sem nome. Algo que representasse minha jornada. Augusto me ajudou, mas nunca interferiu. Só orientava quando eu pedia. A escultura começou como 2 corpos se apoiando, mas aos poucos fui desfazendo uma das figuras. Deixei apenas rachaduras e um espaço onde se supunha um corpo. No lugar, criei raízes, como se algo tivesse nascido dali. No fim, a peça se chamava Reconstrução. Onde me partiram, eu plantei. Augusto sugeriu que ela fosse a peça central da exposição. Disse que ela falava mais do que qualquer texto. Concordei, mas fiz um pedido. Convide Rafael. Ele me olhou surpreso. Tem certeza? Tenho. Algumas respostas precisam ser dadas sem gritar. A arte fala o que as palavras nunca conseguiram. Na noite da exposição, o espaço estava cheio. Músicos ao vivo, luzes quentes, aromas de café e argila. Convidados conversando em voz baixa, admirando as peças, comentando sobre as obras. Rafael chegou sozinho. Vestia camisa social e uma expressão dura. Me viu de longe e por um momento hesitou. Depois caminhou entre as obras até parar diante da minha escultura. Leu o nome. Observou os detalhes. As rachaduras. As raízes. E então olhou para mim. Não disse nada. Não precisava. O silêncio dele gritou arrependimento. O meu gritou libertação. Depois da exposição, Rafael não me procurou imediatamente. Foram 2 dias de completo silêncio. E no terceiro, uma mensagem. Podemos conversar? Sei que é tarde, mas preciso te dizer algumas coisas. Respirei fundo. Não queria reabrir feridas. Mas parte de mim ainda acreditava que algumas portas precisavam ser fechadas olhando nos olhos. Aceitei encontrá-lo num café discreto, longe do centro. Cheguei primeiro. Ele apareceu minutos depois, com o olhar mais abatido que já vi nele. Não usava mais aquele perfume forte. Nem as roupas alinhadas. Estava despido de vaidade. Sentou-se à minha frente. Por um tempo, só silêncio. Eu mereço o que aconteceu naquela exposição, ele começou. Não disse nada. Aquela escultura. Era você me dizendo tudo que nunca disse com palavras, né? Eu apenas assenti. Você sabe que eu te amei, Clara. Ainda amo. Só fui um covarde. Quis ser o cara que tinha tudo, e esqueci que o tudo era você. Ele tentou segurar minha mão. Eu recuei com delicadeza. Rafael, você me traiu com o corpo. Mas o que me destruiu foi o abandono emocional que veio antes disso. Eu fiquei sozinha muito antes das outras mulheres aparecerem. Ele baixou os olhos, em silêncio. E o que eu vivi com Augusto não foi uma traição. Foi reencontro. Comigo mesma. Ele respirou fundo. E disse: Você vai ficar com ele? Pensei por alguns segundos. Talvez. Mas não é sobre isso. Eu não estou escolhendo entre 2 homens. Eu estou, pela primeira vez, escolhendo a mim. A resposta o atingiu como uma avalanche. Nos despedimos sem mágoa. Sem brigas. Ele chorou. Eu não. Eu já havia chorado demais por alguém que me quebrou sem remorso. Nas semanas seguintes, Rafael saiu de casa. Levou apenas o essencial. Deixou um bilhete no espelho do banheiro. Você virou arte. E eu virei rascunho. Espero que um dia me perdoe. Mesmo que seja só por dentro. Não rasguei. Não guardei. Joguei fora sem culpa. Meus dias começaram a ganhar outra cor. O silêncio da casa não me sufocava mais, ele me abraçava. Redescobri o prazer de cozinhar só pra mim, de acordar sem ansiedade, de ouvir minha própria respiração. Augusto continuava presente, mas sem invadir. Saíamos para caminhar, dividíamos cafés, trocávamos livros. Nenhuma pressa, nenhuma pressão. E em uma noite de outubro, ao final de uma caminhada longa,
Ele segurou minha mão com calma e disse: "Você não precisa me amar agora. Só quero que saiba que se um dia isso acontecer, estarei aqui, do seu lado, e não atrás da sua sombra." Foi a primeira vez que chorei desde a exposição. Não por dor, mas por entender, enfim, que eu havia sobrevivido. Comecei a viver sozinha pela primeira vez desde a juventude. E diferente do que imaginei, não era triste. Era assustador, sim. Encarar a própria presença sem distrações, sem desculpas, sem rotinas forçadas. Mas era também libertador. O apartamento parecia respirar comigo. Parei de preencher espaços com móveis e comecei a preenchê-los com silêncio. Pela primeira vez, comprei flores só para mim. Fiz um quadro com uma das fotos que tirei no ateliê de Augusto e pendurei na sala. Comecei um curso de escrita criativa. Aos poucos, minhas palavras voltaram a sair com verdade. Escrever deixou de ser uma obrigação e voltou a ser cura. Rafael me mandava mensagens esporádicas. Nada invasivo. Apenas sinais de que ele ainda estava ali, lidando com o que restou. Não sentia mais raiva dele, mas também não sentia mais nós. Um dia, vi uma foto dele em uma rede social, sorrindo ao lado de um colega, aparentemente retomando a vida. E me peguei desejando que ele realmente encontrasse paz. Não comigo, mas com ele mesmo. Com Augusto, a relação seguia de forma curiosamente serena. Não nos rotulamos. Não havia data de namoro nem declarações ensaiadas. Havia presença. E isso bastava. Ele me convidou para visitar uma cidadezinha próxima, onde haveria uma feira de artesanato. Aceitei. A viagem foi simples: estrada, música no carro, conversa leve. No meio do caminho, começou a chover. Ele parou o carro em um mirante e sugeriu: "Vamos ficar um pouco aqui?" Descemos. A vista era linda, mesmo embaçada pela chuva. A cidade abaixo parecia uma maquete, com luzes amarelas piscando entre árvores. Ele me olhou com aquele jeito tranquilo e disse: "Tem momentos que não precisam de legenda, só de memória." E me abraçou por trás, em silêncio. Naquele instante entendi. Eu não estava mais quebrada. As rachaduras ainda existiam, sim, mas agora eram parte da minha estrutura. Augusto não era um prêmio por eu ter sofrido. Ele era um reflexo do que eu me tornei depois da dor, alguém que aprendeu a escolher com calma. De volta à cidade, fui visitar a cafeteria sozinha um dia desses. Ele estava no fundo, modelando algo. Deixei um bilhete em sua mesa. Asterisco, não sei se isso é amor. Mas se for, agradeço por ele não ter gritado. Porque foi no silêncio que você me reconstruiu. Asterisco, eu estava começando a viver o que chamo de paz limpa, aquela que não depende de distrações nem de fugas. Apenas existe. Mas foi nesse momento que Rafael reapareceu de forma mais direta. Ele me mandou uma mensagem simples: "Quero te mostrar algo. Pode ser?" Depois de tudo, depois de tantos silêncios e recomeços, achei justo ouvir. Afinal, eu já não estava vulnerável. E no fundo, talvez fosse necessário encerrar o último elo pendente entre nós. Marcamos no mesmo café onde nos encontramos da última vez. Ele chegou mais pontual, mais sóbrio. Parecia ter envelhecido meses desde a separação. Me entregou uma pasta com folhas impressas. Reconheci de cara. Era o esboço de um livro. Não é um pedido de desculpas. É um registro. Comecei a escrever como parte da terapia. Escrever sobre você, sobre nós. Sobre mim. Achei que você merecia saber que eu entendi. Abri as primeiras páginas. Era cru. Verdadeiro. Sem floreios. Ele falava de como se perdeu tentando provar que ainda era desejado. De como confundiu liberdade com irresponsabilidade. De como viu o mundo ruir quando percebeu que eu já não estava lá, mesmo que fisicamente ainda estivesse. Fechei o manuscrito com cuidado. Você está melhor. Mais claro. Mais você até. E você? Ele perguntou. Demorei alguns segundos para responder. Eu estou inteira. Não feliz o tempo todo, mas verdadeira comigo. Ele sorriu, mas com olhos tristes. Você ama ele? Se referindo a Augusto. Não sei se amor é a palavra ainda, mas sei que ele me oferece algo que você nunca ofereceu. O quê? Espaço para ser eu sem precisar me diminuir. Ele ficou em silêncio. Depois disse: "Se um dia, se por acaso você sentir..." Interrompi com gentileza. "Não, Rafael.
A gente não volta para um lugar que já desabou. A gente aprende. E segue. Nos despedimos com um abraço demorado. Mas sem promessas. Sem esperanças. Foi a última vez que nos vimos pessoalmente. Naquele dia, enquanto caminhava de volta para casa, senti o peso de anos escorrer pelos meus ombros. Não era ódio, nem rancor, era fechamento de ciclo. Finalmente a história entre nós não era mais um nó, era uma página virada. Depois daquele último encontro com Rafael, a minha vida finalmente ganhou um novo ritmo. Era como se tudo que eu havia segurado por anos, mágoas, dúvidas, frustrações silenciosas, tivesse evaporado. Não porque foi esquecido, mas porque foi enfrentado. E enfrentamento cura. Mas a vida, como sempre, gosta de testar a força das escolhas que a gente faz. Augusto recebeu um convite para expor suas peças em uma galeria de outro estado. Um projeto grande com possibilidade de parceria internacional. Ele me contou com entusiasmo contido, como quem quer vibrar, mas teme a reação do outro. É por 3 meses. Talvez prorrogável. Quase um sonho antigo voltando a bater na porta. Eu sorri. E por que seu rosto parece mais preocupado que feliz? Ele respirou fundo. Porque você apareceu na parte mais bonita da minha vida. E pela primeira vez eu não quero perder o que estou construindo com alguém. Olhei para ele, com calma. Augusto, você me conheceu quando eu estava em pedaços. Me ajudou a lembrar que barro rachado ainda pode virar arte. Não vou ser um motivo para você não viver seu sonho. E se a distância atrapalhar o que a gente tem? Se o que temos não resistir a 3 meses, então não era para durar. E tudo bem. Nos abraçamos. Longamente. Ele partiu 2 dias depois. E eu fiquei, dessa vez não sozinha, mas acompanhada de mim mesma inteira. Os dias foram tranquilos. Nos falávamos por mensagens, por videochamadas. Mas sem dependência. Era mais sobre compartilhar do que preencher. E isso foi novo para mim. Comecei a organizar oficinas de escrita na cidade. Recebi convites para palestras. Até fui entrevistada por um jornal local por conta da exposição com a peça Reconstrução. Durante uma dessas oficinas, uma aluna me perguntou: professora, escrever sobre si mesma dói? Pensei antes de responder. Dói sim, mas também cura. Porque quando você transforma sua dor em palavras, ela para de gritar só dentro de você. Certa noite recebi uma caixa. Sem remetente aparente. Dentro, uma peça de cerâmica, 2 figuras abstratas apoiadas uma na outra, como se estivessem se reencontrando após um longo caminho. No fundo da caixa, um bilhete. Quando voltar, quero te encontrar ainda mais sua. Porque me apaixonei não pela mulher que estava ferida, mas pela que se ergueu depois disso. Chorei. Mas de um jeito bom. Um jeito que só chora quem aprendeu a ficar de pé. 3 meses passaram como se fossem uma estação inteira dentro de mim. Um outono interno, onde folhas antigas caíram, e raízes novas começaram a se firmar. O retorno de Augusto coincidiu com uma das minhas palestras sobre escrita emocional. Falei para uma plateia pequena, mas atenta, sobre como transformar vivências em narrativa. E sobre como a dor, quando escrita com verdade, deixa de ser só cicatriz, vira ponte. Ao final da palestra, ele estava lá, no fundo do auditório, de pé, sorrindo. Não houve correria, nem beijo de novela. Apenas um olhar longo, cheio de história. Nos encontramos do lado de fora. A cidade estava calma, o céu aberto. Você voltou? Perguntei. Voltei. E trouxe algumas respostas. E o projeto? Vai continuar, mas comigo aqui. Achei uma forma de trabalhar à distância e ficar perto do que realmente importa. Ficamos em silêncio por alguns instantes. Clara, você mudou. Está mais forte, mais inteira. A dor me ensinou a reconstruir sem pressa. Ele sorriu. E você ainda gosta de café com um toque de canela? Agora gosto com um pouco mais de liberdade. Nos beijamos ali, sem pressa, sem carência, sem medo. Os meses seguintes foram como uma dança lenta. Morávamos separados, mas nos víamos quase todos os dias. A rotina era leve. Dividíamos silêncios, ideias, tardes preguiçosas e domingos de feira. Sem cobranças, sem moldes. Um dia, durante um passeio, ele me mostrou uma nova peça. Era uma escultura dupla, entrelaçada pelas mãos.
mas o detalhe estava no centro. Cada figura possuía uma rachadura, e mesmo assim estavam completas. Quis mostrar que amor de verdade não vem do que falta, mas do que se respeita. Segurei a escultura, emocionada. Augusto, você não me salvou. E isso é o mais bonito. Você me esperou enquanto eu me salvava. Hoje escrevo este relato com a consciência de que minha história talvez não seja extraordinária, mas ela é real. Fui traída. Fui quebrada. Fui esquecida. Mas também fui encontrada por mim mesma. E por alguém que me olhou sem pressa. O que aprendi? Que não existe vingança mais poderosa do que a liberdade. Que amar de novo não é sobre substituir, mas sobre renascer. E que quando plantamos onde nos partiram, florescem raízes que ninguém mais pode arrancar. Se você está lendo isso e sente que tudo desmoronou, saiba, você também pode florescer depois do fim. Se essa história te tocou, se inscreva no canal Confissões do Reddit, deixe seu like e compartilhe com alguém que precise dessa força hoje. Porque às vezes a melhor resposta à dor é o silêncio de quem se reconstruiu. Confira aqui nos cards mais confissões eletrizantes do nosso canal. Clique na tela e confira.